certeza, Silvio, estava ouvindo o programa antes de chegar, tenho certeza que é o seguinte, os nossos jogadores treinam pênalti com o nosso goleiro. Então, como o nosso goleiro não pega pênalti, os nossos jogadores, então, eles têm uma falsa imagem, porque não é possível. Nada contra, eu acho que o Marquezinho é um homem bom caráter. E até eu acho que no tempo normal até vai. Mas ele efetivamente não tem alcance de bola. É um homem de 1,88m, um goleiro baixo para a estatura natural. E nós temos um goleiro que tem nem pedido de resposta. É claro que o prefeito de Canoas apanhou um pouco, normal, porque teve a questão dos afastamentos e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, o que há de mais histriônico no Brasil hoje é a eleição de São Paulo, porque nós também temos um bom tom na eleição porto-alegrense, sai ali uma lasca daqui e dali, mas tudo bem. Agora, São Paulo realmente é um problema e a personagem é Pablo Marçal. Pablo Marçal destoa de qualquer tipo. Nós conseguimos achar uma pessoa que efetivamente usasse a mídia de uma maneira até mesmo a agredir. E, surpreendentemente, a Datafolha agora lança, Pablo Marçal sai de 14%, está com 23%, empatado com Guilherme Boulos e tendo Nunes, o prefeito de São Paulo, 19% da pena. Um certo distanciamento da magistratura, como, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, que foi promotor de justiça, me parece que foi procurador, depois secretário de segurança, e daí teve toda essa tendência meio como xerifão, meio tendência policialesca. Ministros aposentados, inclusive um ministro híbrido, ideologicamente chamado Nelson Jobim, que tanto esteve na Constituição com o MDB, esteve junto com o Fernando Henrique, foi nomeado por ele, e depois esteve como ministro da Aeronáutica do governo Lula naquela crise aérea. Abriu semana passada a entrevista de que o STF está extrapolando as suas competências, inclusive dizendo que o 8 de janeiro nem perto foi golpe, e as pessoas tomaram 17 anos. O que é mais ligado nisso, ele votou sempre contra o povo. O Tiririca tem uma boa permanência na Câmara, o Tiririca fez 1 ou 2 discursos só, mas não está ligado a nenhuma obra, nenhuma esquema corruptivo, não foi denunciado por nada, entendeu? Absolutamente nada. Ou seja, não te criticando sobre a questão da seriedade. Eu acho que está correto nisso. Mas no momento em que tu tem como exemplo parlamentar o Tiririca, a gente vê a palhaçada que efetivamente é o parlamento. Programatividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024. Programatividade no ar, como acontece há 31 anos, sempre ao vivo das 18h30 às 20 horas. Vamos adiante, como sempre acontece aqui no programa, a gente dando uma passada. Batista. Eu não posso destoar da discussão, nem um pouco. Na verdade, eu calei a boca na hora que foi bater o escanteio e eu disse, o Grêmio não vai aguentar essa pressão, né? E o gol foi, de certa maneira, cômico, porque o Kahneman estava marcando o Ganso e daí se atirou de costas para tentar pegar a bola. Tinha três jogadores marcando. O Thiago Silva que teve desenvoltura para fazer o gol com a cabeça e tal, sem pular. Mas sabe o que mais me preocupa? É o seguinte, eu vou mudar o meu discurso e vou me aliar ao Dr. Xavier. Eu sou renatista, não tenho como não ser renatista. O Renato é o maior ídolo do Grêmio em função das conquistas. Mas o problema é o seguinte, a história está indo contra o Renato e o comportamento dele também. Por que o Renato é intocável? Por que a torcida do Grêmio tem medo de criticar o Renato? Por que se discute sobre a permanência ou a renovação do contrato do Renato todo final de dezembro? E todo mundo fica naquele suspense. O Renato de 2018 a 2024, ele não ganhou mais nada. Nós estamos galgados em cima de uma Recopa que perdemos vexatoriamente esse ano. E do Grenal, por quê? Por que o Grêmio está bem? Porque o Internacional está mal. Se o Internacional tivesse um pouquinho melhor, nós estávamos cobrando mais. O Grêmio de 2018, nós perdemos a Libertadores para o River Plate por causa de teimosia do Renato mantendo o Bressan, que fez um erro ao final do segundo tempo e comprometeu com a mão na bola. Em 2019 nós tomamos um totó do Flamengo. O Jorge Jesus engoliu o Renato, inclusive ele não pode falar no Jorge Jesus. Falar no Jorge Jesus junto com ele briga mais que com o repórter que faz pergunta embaraçosa.
2020 houve a desclassificação para o Santos, 4-0, sendo que nós levamos um gol aos 30 segundos, porque o Jean-Pierre, de maneira displicente, recua a bola e o atacante do Santos domina e faz um gol. No mesmo 2020, nós tomamos um totó do Palmeiras, na final da Copa do Brasil. 2021, então, que essa final 2020-2021 foi com o Palmeiras em março e nós tivemos a desclassificação na pré-Libertadores para o Del Valle. Então o Renato cai. Renato caindo, o Grêmio cai ladeira abaixo, somos rebaixados. Vem Roger Machado, tem uma dificuldade muito grande, o Grêmio estabelece um futebol muito feio, tacanho, e com dificuldade sai da segunda divisão, mas daí volta o Renato. Romildo Bolzan traz o Renato de volta, como se fosse o coroamento dele ser aquele messias de liberar o Grêmio para trazer para a primeira divisão. Salvador da pátria. Exatamente. Então o que acontece? Numa jogada de muita sorte, contratam Luiz Soares, que eu tenho certeza veio para Porto Alegre para ganhar dinheiro, porque não acreditava mais nele próprio. E houve um milagre de Luiz Soares efetivamente jogar bola, porque não estava jogando bola no Nacional. Já estava 2 ou 3 temporadas muito mal. Então, nós tivemos a desclassificação em 2022, no ano do rebaixamento, que foi totalmente obscurecida pela fiasqueira da desclassificação do Internacional para o Globo, para o Mirassol. Perdemos de 3-2 para o Mirassol um dia antes. O Internacional, não satisfeito com a nossa fiasco, foi lá e fez um fiasco maior, perdendo o Globo. E daí ninguém mais lembrava do Mirassol. Mas o que acontece? Nós tivemos aquela desclassificação ano passado da Copa do Brasil por causa da crise Soares. Vai ou não vai jogar abraçado com o Messi em Miami? E o Grêmio foi vice-campeão, perdendo para o Vasco, para o Cuiabá, com um gol vergonhoso contra o Santos, 2 empates do Corinthians, mas o que era o problema? A mão do jogador do Corinthians, que não foi dado o pênalti. Sempre a culpa é do terceiro, ninguém assume a culpa. O presidente Alberto Guerra, eu estou falando aqui fato, o presidente Alberto Guerra e o técnico Renato Portaluppi foram contestados pelos jogadores, tanto pelo Gustavinho, em que ele disse que não tinha um negócio, e logo em seguida o Gustavinho, que estava do lado dele, pelo mesmo repórter, disse que estava pronto o negócio e se despediu da torcida. Olha que vergonha. E o repórter disse, mas Renato, você pôs o Edenilson frio para bater o pênalti e ele errou. Você repetiu botando o Natan Pescador, um jogador que é contestadíssimo pela torcida. Frio também, isso não existe mais, o jogador tá quente, ele fica fora do campo esquentando. O jogador disse, me prejudicou entrar frio aos 46 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Renato faz parte daquele nível de pessoas que não erra, ele não comete nenhum erro. O erro é de todo mundo quando não é da análise da crônica esportiva. Então, nós estamos apanhando no Brasileiro, apanhamos da Libertadores, apanhamos da Copa do Brasil, fomos desclassificados de 2 jogos que tenho certeza, senhor, você estava ouvindo o programa de chegar, tenho certeza que é o seguinte, os nossos jogadores treinam pênalti com o nosso goleiro. Então, como o nosso goleiro não pega pênalti, os nossos jogadores, então, eles têm uma falsa imagem, porque não é possível. Nada contra, eu acho que o Marquezinho é um homem bom caráter. E até eu acho que no tempo normal até vai, mas ele efetivamente não tem alcance de bola. É um homem de 1,88 m, um goleiro baixo para a estatura natural. E nós temos um goleiro de 2,2 m. O Kaique. Então, assim, para terminar, e desculpe a manifestação, mas eu estava precisando fazer isso, tô com medo que esse Bright White, tá, ele seja um enganador. Tô com bastante medo dele, que ele não seja um novo JP Galvão. A minha ele não encantou até agora. Tá. Muita correria, está se achando. O Cristaldo, né, demonstra desequilíbrio. Para que bater a penalidade? Não tinha outro para bater no lugar do Cristaldo. De qualquer maneira, é vergonhoso por 2 detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte, é surpreendente que numas oitavas de final de Libertadores, o herói de ambas as partidas tenha sido o Reinaldo. Isso é surpreendente. Tanto na de casa, no caso em Curitiba, quanto a do Rio de Janeiro, porque ele acerta o primeiro pênalti, bate muito bem pênalti, geralmente contestado por causa das decisões que toma em campo. Mas o que mais me preocupa é que o Grêmio não tem meia contensor e não tem meia armador. O time do Grêmio, ele efetivamente no meio do campo tem um déficit enorme. E isso não é só culpa do Renato. Isso é culpa sim da direção que não tem um projeto. Para manter pessoas lá dentro, como o próprio Jeromel, o próprio Kahneman, e contratações milionárias, acaba afetando. Quem é esse Carbajo? Foi embora, deixou o Grêmio na mão, na véspera do jogo. Ou seja, existem muitas situações, mas muitas situações que têm que ser passadas ali. Acredito sinceramente que ambos os times porto-alegrenses passam pelos mesmos problemas. A diferença é só uma. É que o Internacional passa por um tempo maior em que a torcida grita. Nós não. Embevecidos e apaixonados pelo Renato, não contestamos. Total, o Renato nunca tem culpa de nada. Mas a vergonha pode ser estampada na cara do cidadão, Renato Portaluppi. Ele também pode. Eu tenho a impressão que está ajustado entre direção e Renato. O seguinte: termina o Brasileiro, ele pega a maleta ali no hotel e vai ao Rio de Janeiro bater bola com seus amiguinhos, tomar seu chopinho, e em 2 semanas ele está contratado no Rio ou São Paulo. Silvas, o Renato pinta e borda em Porto Alegre, porque ele sabe que em outro clube no Brasil ele não vai fazer a mesma coisa. Ele não vai fazer. O Renato não é técnico de R$1,5 milhão, e o Renato, por causa, nós temos que pensar que o salário, ele precisa dar rendimento para esse salário, né? Ele tem que dar contrapartida. Nós perdemos as oitavas da Copa do Brasil e as oitavas da Libertadores. Então, convenhamos, estamos na zona de rebaixamento. E ele não canta de galo. Ele pensou, na primeira passagem dele mais longa, que no Flamengo ele ia ganhar tudo, e ele teve um choque de realidade. E ele não cantava de galo lá. Então, assim, pode ter certeza. Ele fica em Porto Alegre não é para morar no hotel o amor pelo Grêmio. É porque ele sabe que é a única alternativa. Renato Portaluppi sai do Grêmio e vai demorar a conseguir efetivamente. Principalmente no que ele demonstra os nós táticos que ele tem levado, de Kudê,
Mano Menezes teve uma grande humildade em dizer que o Grêmio ia reagir e tal. Você deu um nó tático no Renato. Primeiro tempo foi Mas, meu irmão, o técnico do Corinthians, às vezes o técnico do Vasco, a mesma coisa. Então, assim, convenhamos, eu não vou dizer que não conheço futebol, conhece muito mais futebol que eu, mas a situação é a seguinte: ele tem determinadas teimosias, renitências, e ele não aplica a lei Guerrinha. Ele não bota o melhor em campo. Isso é inacreditável. Por exemplo, o Reinaldo Cuiabá. Ele bota aqueles que ele indica para o clube contratar, daí tem um compromisso moral com o empresário, com o atleta, com o próprio clube que investiu no atleta, entende? Por exemplo, o caso do Jeromel e Kahneman é cristalino. Esse aí não tem mais. O Grêmio, esse Kahneman, ele sai do Grêmio, ele não acha um contrato por 100 mil mensais, em lugar nenhum. Ele prejudica sempre. Prejudica sempre. O outro nem joga. Foram a melhor dupla de zaga do Brasil. Isso tudo passou. Aí o paternalismo do clube fica segurando essa turma. É amigo do coisa, é amigo do fulano. Ah, foi campeão disso, foi campeão. Mas isso daí foi pago para fazer isso. Eles não fizeram isso de favor, ganharam fortunas. Esse Jeromel enriqueceu quando veio jogar no Grêmio. O Kahneman é consultor em Santa Catarina, Balneário Camboriú e tal, aqui no interior do estado, e tem composições com empresários da construção civil. Então tá bom para ele. Aqui batendo bola, dando pontapé em todo mundo, tá compreendendo? Então, tá aí o Jeromel tá em casa, levando as crianças pro colégio. Isso chama-se gelatina, isso é uma moleza. É um mingau. Se não existia um projeto, eu estou dizendo ambos os clubes. Agora trouxeram o coitado do Alessandro, que tem a possibilidade de fritar. Estou me lembrando da história que trouxeram o Fernando Carvalho aquela vez, quando o Internacional foi rebaixado em 2016, o coitado do Fernando Carvalho rebaixou. Ele era diretor de futebol, né? Você tem um SOS assim, quando tá tudo pegando fogo. Simplesmente trouxeram agora para ajudar a apagar o incêndio. Se ambos os clubes... Estão jogando para a torcida, né? Exatamente. Não, ele está tentando achar alguém para botar culpa, é diferente. Como todos. A situação é a seguinte: se não passarem por um projeto de reestruturação, mandar esse monte de jogador medalhão que tira o pé fora e reestruturar, nem Grêmio nem Internacional vão conquistar títulos nos próximos anos. Pode-se ter um projeto, como aconteceu em 2014 com o Grêmio, de uma projeção para virar ali, daqui a 2 anos, 3, nós conseguirmos brigar por um título. Agora, eu sinceramente não vejo dificuldade, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Nosso plantel teria condições de disputar. É muita teimosia. Parece que o que a crônica esportiva fala manda conta de propósito. Eu não sei, eu tenho que falar uma coisa assim, ó. O técnico tem que dar entrevista. Pergunta não ofende, te oportuniza a dar uma resposta. Tá mal educado, tá respondendo de maneira mal educada, virulenta, achando que tá sendo vítima de perseguição. Perdeu, tem a humildade, bota o boné, errei, não deveria, pensei que era uma coisa, era outra. Qual é o problema? Vai ser abraçado pela torcida, vão dizer, coitado do Renato, olha só a humildade dele. Não. Se a imprensa boicota um atleta, um treinador, por exemplo, tá liquidado, rapaz. Eles dependem. A glória deles passa pela imprensa, passa pelo jornalismo, entende? Pelos comentaristas. E o Renato é um personagem, né, Zé? Exatamente. Quer dizer, aí não quer dar uma entrevista, não quer ser grosseiro e tal, não quer pergunta esquisita. Ué, que negócio é esse? É que isso é um tipo de defesa também. Claro. Ele tá atacando para não receber, como o Afonso falou, eu me sinto atacado, sou vítima, então eu ataco primeiro. Os repórteres sempre com medo de perguntar. Esse paternalismo que acontece nos clubes, eu estou falando no clube, no Grêmio Português, mas nos clubes, não sai do bolso do presidente, da direção, do treinador, entende? Então pode. Eu queria ver se fosse uma empresa, se o seu Guerra ia pagar o Jeromel para ficar em casa. Tá vendo? O seu Kahneman para dar pontapé e ser expulso. Terceiro cartão. Para um pouquinho. Não, o lance do pênalti foi uma entrega do Kahneman na saída da área. Ele não dominou, ele deu um balão para trás. Mas não tem mais pique, não tem reflexo. E não conseguiu acompanhar. Tá veterano, rapaz. Os caras estão virando os 40 anos. Chega, tia. Já deram demais, chega. E o clube está aí, dando mais. Não, mas ele foi campeão disso. Mas ele foi campeão da América. Mas foi pago para ser campeão. O clube, quando contrata, é para botar faixa, o atleta. É complicado. Eu lembro, vocês que entendem muito de futebol, como é que era o negócio da Chapecoense, aquele time que depois se acidentou, que veio do zero, né? Aquele time foi montado, eram pessoas completamente... Também te emprestou o jogador. Não, depois do acidente, eu tô falando antes, eles estavam conquistando muitas coisas, mas era um time... Azeitou. Claro. Sim, era um time fechadinho. Como empresa. Exato, não era um time de estrelas. Não. Pois é, e tava fazendo chover pra cima. Com exceção do Internacional da década de 70, que também não tinha grandes estrelas, viraram grandes estrelas. Nem mesmo o Grêmio, campeão do mundo, tinha grandes estrelas. O Renato surgiu aqui, veio do Vaporé, entendeu? Nós tínhamos o Paulo César Caju, né, que era estrela em nível nacional, mas o próprio Mário Sérgio não era um cara regional, assim. Então, assim, o Grêmio e o Internacional nunca foram campeões de nada com estrelas no time, não. Eram times coesos, bem estruturados, né, que tinham um plantel, mas tinham um grupo. Toda vez que Inter e Grêmio foram ao mercado buscar jogadores caros, não ganharam nada, botaram dinheiro fora e trouxeram uma coisa muito triste, a ilusão à torcida, que acha assim, não, agora vai. Olha só, Alário, Borré e Valência. Não é nada, não querem mais nada com nada. Imagina o que o Colorado torcedor pensa sobre isso. Isso aí é finanças do time jogadas pela janela. Então, e o que acontece? Tu gastares ou comprometeres um investimento pensando na falta de segurança de um título, imagine, o Silvio falou muito bem, cada fase da Copa do Brasil é um valor a mais na conta, ou seja,
Perder nas oitavas, nas oitavas é um prejuízo enorme. Deixamos de ganhar. Enorme. Exato. E com um distanciamento imenso pro pelotão da frente. O Grêmio tem que ganhar tudo agora para tentar uma Libertadores. E não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E fora o prejuízo da televisão, das etapas do campeonato, os próprios patrocinadores vão se afastando. Claro, aqueles cativos e, né, os que são de carteirinha, não, mas o Grêmio vai perdendo receitas também de patrocinadores. Né? Então é só perda isso aí. Que teimosia que vai custar caro. O Grêmio tem um fato que é curioso. O Grêmio não tem bilheteria. Eu estou equivocado. O Grêmio não tem bilheteria na Arena. A bilheteria é da Arena, não do Grêmio, né? O Grêmio tem uma parte, tem 35%. Né? 35%, mas é muito pouco. Principalmente para agora, liberando a Arena para 5 mil... 12.700. 12.600. É pouco, ainda assim. É pouco. A Arena para 60 mil. E não vão encher. Não vão encher. A torcida está cheia. Então, assim, vai fazendo um esquema, um espiral, um espiral negativo que é muito ruim para ambos os clubes. Né? Ambos os clubes. Tudo bem, de futebol. Batista. Pois é, senhores. Sabe que eu sou um sujeito que tem uma dificuldade muito grande em ver coisas constrangedoras e não me constranger. Inclusive, eu falo que é um constrangimento alheio ou solidário. Né? E como eu sou praticamente um sujeito sem gosto nenhum, ou bom gosto, eu acompanho muito as eleições. Né? Inclusive, eu acompanhei os debates feitos pelo Grupo Sinos em Novo Hamburgo, e todos os candidatos, sem exceção, tanto de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas, de muito bom nível. E em bom nível os debates, sem acusações mais ásperas, com propostas, inclusive Novo Hamburgo chamando a atenção que não teve nenhum pedido de resposta. Claro que o prefeito de Canoas apanhou um pouco, normal, porque teve a questão dos afastamentos e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, o que há de mais histriônico no Brasil hoje é a eleição de São Paulo, porque nós também temos um bom tom na eleição porto-alegrense, sai ali uma lasca daqui e dali, mas tudo bem. Agora, São Paulo realmente é um problema e a personagem é Pablo Marçal. Pablo Marçal destoa de qualquer tipo. Nós conseguimos achar uma pessoa que efetivamente usasse a mídia de uma maneira até mesmo a agredir. E, surpreendentemente, a Datafolha agora lança que Pablo Marçal sai de 14% e está com 23%, empatado com Guilherme Boulos, e tendo Nunes, prefeito de São Paulo, 19%, e Datena baixando para 10%. Ou seja, me parece que está sendo reestruturada, a população está aquecendo esse tipo de espetáculo constrangedor que me atinge, me ataca, porque gosto de política, gosto de proposta, gosto de boas ideias, de elegância, e não é o que ele tem demonstrado. Me parece que mais Pablos Marçals podem ver esse caminho como um caminho prodigioso para alcançar o poder. Atacar o outro na sua moral, sem prova nenhuma, e respondendo. Independente da bandeira, mesmo que ele diga que é bandeira da direita. Existe a boa prática política, essa a gente não pode se afastar. Até porque o lado da direita educado não aquece os mandos e desmandos do Bolsonaro. Acha o Bolsonaro um cidadão já extremo. Esse ultrapassou todos os limites. E mesmo assim, está sendo abraçado pelo povo. Afonso. Pois é, sabe que é complicado a gente não tocar nos assuntos renitentes, né? Mas eu vim aqui para comentar e hoje me sentindo um pouco mais seguro. O que esse Alexandre de Moraes está fazendo é inenarrável, né? É uma coisa impressionante. Ele abriu uma investigação, ele abriu um inquérito para ele próprio investigar aqueles que vazaram as informações dos maus feitos dele. Que coisa fantástica isso. E o pior não é isso, o pior é que assim, me parece que não há nenhum represamento. Todos os ministros aquecem os mandos e desmandos dele como se estivessem revestidos de algum temor, né? Medo de alguma coisa, sei lá. Aí nunca sabe, né? As pessoas têm isso. O que me surpreende é que está passando da hora de juiz ser juiz. E ninguém discute isso. Os senhores têm conhecimento que os 11 ministros do STF, só existe um juiz de carreira, que é o Luiz Fux. Todos os demais tiveram carreiras jurídicas, mas carreiras jurídicas com um certo distanciamento da magistratura. Como, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, que foi promotor de justiça, me parece que foi procurador, depois secretário de segurança, e daí teve toda essa tendência meio como xerifão, meio tendência policialesca, de gostar de investigar e tal. Ocorre que tem um detalhe muito interessante nisso. No momento em que ele diz que oficiar para ele mesmo era algo esquizofrênico, o ministro desconhece devido ao processo legal. E o princípio da transparência. Porque o processo não é dele. O processo, ele é público. E o processo, por ser público, precisa efetivamente que todos os movimentos sejam publicizados e registrados. Imagine, senhores, se numa vara única do interior, em que tem vara única, é um juiz só, o juiz resolvesse, olhando um processo, dizer assim, existe um processo numa parte tal, eu vou pegar a prova emprestada daquele processo e vou juntar nesse para ter fundamento para condená-lo. Não! Juiz é elemento cadeirante, é paralítico, não se move.
Quem movimenta são as partes. E existe essa pequena exceção do Tribunal Eleitoral, etc. e tal, mas ela é muito particular, muito particular. Não foi o caso. E me surpreende que os demais ministros, talvez porque não são magistrados de carreira, achem que o presidente de um tribunal não poderia, então, pedir mesmo da sua relatoria ofício para o outro processo. É óbvio que pedia, são homens experimentados, conhecedores. No momento que negam isso, fazem uma coisa chamada indignidade intelectual. Acham que todo mundo é indigno intelectualmente, que não vai entender que era para fazer movimentos que não poderiam ser registrados. Até por isso que está sendo investigado a situação. Está sendo investigado. Vamos ver se a gente sai a perseguir mais gente. De qualquer maneira, o Congresso me parece ter alertado. Ah, não, desculpe. O Congresso está usando o Alexandre de Moraes como moeda de barganha para passar a emenda PIX. É uma vergonha. É uma vergonha. E me admira que o Supremo Tribunal Federal sente na mesma sala que os deputados para trafegar derrames e derrames de dinheiro para que a gente consiga cacife político. Nós estamos entrando numa linha final de colapso político no Brasil. E eu nunca acreditei que eu ia falar isso. Está começando a me preocupar. Porque uma hora dessas não vai dar certo. E tudo que nós não precisamos é de um cadáver famoso. Só que assim, não vai dar certo. As pessoas estão brincando com coisas assim. Senhor que age como um ditadorzinho. Porque ele denuncia, e acaba punindo. Eu nunca vi disso. Como é que ele pode fazer as três coisas? E é muito pior, muito pior. Ele foi processado pelo Bolsonaro, ele foi processado pelo Roberto Jefferson. Ele queria ser o relator da investigação contra os ataques lá em Roma, ele queria ser ele o investigador. Ou seja, o princípio da imparcialidade zero. Ele sabe, mexeu comigo, é eu que resolvo o problema. E é impressionante porque ministros aposentados, inclusive um ministro híbrido, ideologicamente chamado Nelson Jobim, que tanto esteve na Constituição com o MDB, esteve junto com o Fernando Henrique, foi nomeado por ele, e depois esteve como ministro da Aeronáutica do governo Lula, naquela crise aérea, abriu semana passada a entrevista de que o STF está extrapolando as suas competências. Inclusive dizendo que o 8 de janeiro nem perto foi golpe, e as pessoas tomaram 17 anos de cadeia. Sabe? Então, assim, é uma coisa que é grave o que nós estamos vivendo. É muito grave. E a preocupação maior não é o Senado. Sabe por quê? Porque o Senado, de certa maneira, é comprometido, porque eles dependem, é uma situação meio simbiótica, um vota no outro. Fica no pensamento do cidadão. Os ministros são colocados lá por nomeação referendada pelo Senado, mas o senador é escolhido pelo povo. É escolhido pelo povo. O sistema político de freios e contrapesos brasileiro não é ruim. O problema é o homem. Esse é o problema. É quem está lá para julgar. Ser desqualificado é por quê? Porque nós votamos ou não votamos, não escolhemos a contento aqueles mais qualificados. O Afonso, estão tentando alertar as outras pessoas do que pode acontecer e do que está acontecendo. Mas nem todo mundo quer ver. Nem todo mundo pode ou consegue ver. E até, eventualmente, como faz o Renato nas entrevistas, ofende quem tenta falar. Isso me remete ao mito da caverna do Platão. Um conseguiu enxergar, e o dilema é, devo falar ou não devo falar para os outros que veem apenas sombras, como se realidade fosse. Porque pode muito bem ser mal visto. Então, os bons estão se calando. E calando-se os bons, os maus continuam nadando de braçada, parafraseando o que meu falecido pai falava. E livres, e fazendo o que bem entendem, mantendo esse espetáculo circense, para depois virem, nas épocas de eleição, fazerem propostas que não serão cumpridas, que sabidamente não conseguiram cumprir. Esse é o cenário Brasil, Silvas. Sem dúvida. Quando já elegeram o Cacareco, lembra? É. Acho que uns 20 anos atrás em São Paulo. Isso naquela época. Acho que faz mais de 20 anos. É? Mais de 20 anos. Exatamente. Então, nada mais... Não, Tiririca. Cacareco. Não, o Cacareco era animal. Era um hipopótamo. Era um hipopótamo. Era um hipopótamo. Muito pior. Mas o pior, não sei se o hipopótamo é pior ou o Tiririca. Porque se é só pegar Não, as o Tiririca votações foi comparado ao hipopótamo. Okay, É, mas pensa, pegue as votações do Tiririca. Que tipo de votação? O Afonso, que é mais ligado nisso, ele votou sempre contra o povo. O Tiririca tem uma boa permanência na Câmara. O Tiririca fez 1 ou 2 discursos só, mas não está ligado a nenhuma obra, nenhuma esquema corruptivo, não foi denunciado por nada, entendeu? Absolutamente nada. Ou seja, não te criticando sobre a questão da seriedade. Eu acho que está correto nisso.
Mas no momento em que tu tem como exemplo parlamentar o Tiririca, a gente vê a palhaçada, A palhaçada que que efetivamente é o Planalto Central. Pegaste bem o sentido que eu ia falar, porque ele é um palhaço. Foi justamente Ele nesse é, sentido. ele é um palhaço. Eu ia concluir, mas concluíste por mim. Exatamente, é só para mostrar o espetáculo circense que é a política do Brasil. Aqui estou recebendo aqui do Quinha uma mensagem que está assistindo o programa em casa, acompanhado do Zé, seu irmão, da mamãe Bruna, e que ferveu bastante na escolinha hoje. Tá cansado. Eu levei ele na escolinha. O Quinha é o filho do Afonso Praça Batista, é uma figura incrível, né? Ativo demais, inteligente demais, o menino. Tem quantos anos exatamente? O Quinha tá com 3. Nós fomos viajar semana passada, minha mãe foi levar ele no Tem McDonald's. desenvoltura de 6. Foi levar ele no McDonald's, daí daqui a pouco viu as pessoas vindo do parquinho do McDonald's em Novo Hamburgo, assim, e um mocinho mais alto, assim, ó, veio um menino chorando e veio um mocinho, irmão, 6, 7 anos, atrás do menino, e daí disse assim, o que aconteceu com ele? Não, é que tem um outro bebê lá que não tá deixando ninguém passar. Não, disse, Era o que e ela foi lá tirar ele tava trancando, não deixava ninguém passar, brigando com todo mundo, disse, sai daí, Joaquim, aí, não quer ir mais, vamos embora pra casa. E eles foram embora. Ele é pior. 52 segundos vai ser o fechamento do programa. Temos 3 minutos, 1 minuto para cada um. Só comentário que as eleições aqui em Porto Alegre estão muito apáticas, só. Realmente não esquentou ainda. E acho, tendencio a imaginar que não vão pegar calor. Não vão pegar.